Boa tarde. Ainda tem gente subindo, mas a gente vai começando até para não atrasar a programação. Tá. Então, senhoras e senhores, autoridades, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Daremos início ao workshop sobre o orçamento climático, uma iniciativa da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, da Secretaria de Governo, da Secretaria de Planejamento e Eficiência e da Secretaria Executiva de Informações e Monitoramento Estratégicos. O objetivo do evento é dar a continuidade à discussão sobre o orçamento climático que está sendo implementado na Prefeitura de São Paulo, cumprindo a meta 111 do programa de metas. Compõem essa mesa seguintes autoridades e personalidades: secretário Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas, secretário Clodoaldo Pellizzoni, secretária municipal de Planejamento e Eficiência, secretária Cibele Molina, secretária executiva de Informações e Monitoramento Estratégicos, e gostaria de convidar para que também faça parte da mesa o Bruno Kunzler, representante do City Data Alliance, da Bloomberg Philanthropies, importante parceiro na elaboração do nosso orçamento climático. Então, para abrir o nosso seminário, eu convido a secretária Cibele Molina. Boa tarde a todos. Agradecer a presença de todos vocês, cumprimentar o secretário Clodoaldo, o secretário Nalini, o Bruno, nosso parceiro. Todos sabemos que os temas ambientais hoje aparecem de maneira transversal no planejamento de políticas públicas no mundo todo. Grandes cidades como São Paulo buscam cada vez mais conciliar essas pautas ambientais de proteção da natureza, de cuidado do meio ambiente, com a prestação de serviços públicos essenciais para a população. Então, no caso da nossa cidade, são 12 milhões aí de habitantes que a gente atende em diversas frentes. E conciliar essas duas pautas é um desafio porque envolve uma série de fatores, a começar pelos recursos governamentais. O secretário Clodoaldo sempre gosta de lembrar que, por definição, eles são limitados e já estão comprometidos com uma série de iniciativas, programas, ações da prefeitura. Há um custo para a adoção e para a busca de novas soluções de sustentabilidade, há um tempo para a implementação dessas políticas, há os impactos que elas causam na cidade, na sociedade, na população, e há também as questões mais urgentes, que exigem respostas imediatas e eficazes do poder público. Então, dentro desse contexto, o orçamento climático aparece como um instrumento de planejamento fundamental para que a gente possa equacionar todas essas variáveis. Então, ele traz a previsão dos recursos que estão disponibilizados para a pauta ambiental, ele indica a origem da fonte desses recursos, ele acompanha a execução das políticas e das ações, ele mede o resultado dessas políticas. Então, de uma maneira geral, ele serve para equacionar todos esses pontos e nos dar e oferecer para a gestão uma visão clara de como ela pode alinhar os seus objetivos concretos com a questão do gasto público e com a questão do resultado. Então, essa primeira versão do nosso orçamento climático foi feita em parceria com a Rede C40. A gente utilizou a metodologia que a rede já testou e se provou eficaz em outras cidades do mundo, como Nova York, como Londres, Paris. Contamos também com o apoio da Fundação Bloomberg, que está aqui representada pelo Bruno, a quem agradeço pessoalmente por toda a ajuda e orientação. Então, a Bloomberg, junto com a John Hopkins, está nos ajudando com a estratégia de dados e com o desenvolvimento de um protótipo de dados
que vai nos auxiliar na medição da redução de emissão de carbono com a eletrificação da frota. E é claro que essas parcerias são muito importantes, essa troca de experiência, de conhecimento, para a gente melhorar cada vez mais essa ferramenta. Então, fica aqui um agradecimento a toda a colaboração que a gente vem tendo, inclusive a presença de vocês aqui. Então, eu falei um pouco de planejamento, falei da cooperação, e é claro que a instituição do orçamento climático passa também pela determinação política do prefeito Ricardo Nunes, de ter abraçado essa pauta ambiental já lá no início da gestão, com a criação da Seclima. Nunca é demais lembrar que a Seclima foi a primeira Secretaria de Mudanças Climáticas do país, com a elaboração do Plan Clima, que hoje também já se traduz em resultados concretos para a população. Então, são muitas realizações, 12 novos parques entregues desde 2021, só esse ano plantamos 170 mil árvores, os programas de proteção dos mananciais, a eletrificação da frota, não só de ônibus, mas também dos caminhões de lixo, enfim, o aumento do número de cooperativas de reciclagem cadastradas aqui na prefeitura, enfim, uma série de ações. Muito já foi feito, né? Mas a gente sabe que ainda tem muito a fazer. E, com certeza, o orçamento climático vai ajudar a nos guiar nessas próximas entregas e desafios. Vou lembrar também que o orçamento climático faz parte do programa de metas da nossa cidade, a meta 111, se não me engano, e acho muito oportuno que essa meta tenha sido batida logo no primeiro ano da gestão, porque, com certeza, ela vai ajudar a gente a atingir as outras metas previstas no programa de metas. Na questão do meio ambiente, vou destacar aqui os 8 novos parques, o aumento da eletrificação da frota. A gente já tem hoje mais de 1.000 ônibus elétricos, o que dá o título a São Paulo da maior frota elétrica do Brasil. Queremos chegar a 2.600. Enfim, são muito trabalho pela frente ainda, e workshops como esse, encontros como esses, com certeza nos ajudam, nos guiam para a gente continuar avançando nessas entregas e entregar uma cidade mais resiliente, mais preparada para o contexto climático de hoje em dia. É isso. Obrigada, Luciana. Muito obrigada. Ouviremos as palavras do Bruno Kunzler. Vocês me ouvem? Me ouvem? Sim. Muitíssimo obrigado, gente, pela participação de vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite também. Ao secretária executiva, o José também, que está acompanhando todo esse trabalho. É muito, enfim, gratificante estar aqui, participar dessa pauta, que é muitíssimo importante. Eu vou apresentar daqui a pouco um pouquinho do que a gente está fazendo aqui como um todo, o que é esse programa, que São Paulo faz parte. Mas, ao longo desses últimos 6 meses, mais ou menos, a gente começou esse trabalho em junho. Tem sido uma surpresa bem grande para a gente ver uma equipe muitíssimo engajada, muitíssimo focada nos objetivos que tem e querendo entregar coisa e desenvolver coisa, né? A gente ajuda, a gente já está no 4º ano desse programa, são 60 cidades que já participaram desse programa no mundo inteiro, e a gente está nesse ano agora com as maiores cidades das Américas, e é muito legal ver o poder de execução que São Paulo tem, o comprometimento que São Paulo tem, e, obviamente, como a gente está falando de dados, a gente é um programa que apoia as cidades a utilizar dados da melhor forma possível, o comprometimento em tomar decisões de política pública baseado em evidências e nos melhores dados que a gente tem disponível na cidade. Eu vou manter breve, mas é isso, e super empolgado também para o momento que a gente vai ter daqui a pouquinho, e vou falar um pouquinho mais sobre orçamento climático. Mas muito obrigado. Anunciamos as palavras do secretário Clodoaldo Pellizzoni. Bom dia a todos e a todas, a secretária Cibele, o secretário Nanini, o Bruno da Fundação Bloomberg. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas que eu vou ter que, depois da abertura, me ausentar, mas minha equipe toda vai estar aqui.
Em primeiro lugar, dizer para vocês que o prefeito Ricardo Nunes teve a coragem, né, de instituir aqui, levamos para ele a proposta do orçamento climático, que é um caminho sem volta, né? Achamos que ao instituir esse programa, não vai ter nenhum outro prefeito no futuro, ou prefeita, que vai ter a coragem de tirar isso, né? Vai ser uma conquista para a cidade, né? E garantir os recursos para que a cidade possa investir em programas ambientais, em programas de redução de emissão de gases de efeito estufa, em programas de resiliência, de redução de riscos, né? Então, só nesse ano, próximo ano, né, na peça orçamentária, nós temos 32 bilhões de reais destinados para essa finalidade. No PPA, 122 bilhões de reais. Então, eu costumo dizer que tudo que nós façamos no momento para a questão ambiental, tudo é pouco, né? Tudo é pouco. Antigamente, o problema ambiental, há 10, 20 anos atrás, estava lá no Polo Norte, Polo Sul. Ultimamente, os problemas ambientais estão em todos os lugares, né? As nossas... vou convidar aqui a secretária para fazer parte da mesa, Ângela Granda. Então, os problemas ambientais, como eu estava dizendo para vocês, era coisa longe para a gente. Hoje é no cotidiano, né? Visto as últimas... Ontem nós tivemos olha, eu moro aqui há quase 40 anos. Eu nunca vi nada parecido com o que ocorreu ontem aqui, né? Uma tempestade de vento. Eu nunca tinha visto. Quer dizer, a gente já vinha tempestades com vento, mas só vento, né? Praticamente nós tivemos aqui o ciclone extratropical, que causou danos seríssimos, queda de árvores, a questão da energia, questão aí da Enel, a prefeitura brigando muito para que possa ter uma outra empresa que preste melhor serviço aqui para nós, né, na cidade. Mas o problema é hoje, né? Então, tudo que nós estamos fazendo é pouco, mas nós estamos fazendo, né? Então, a questão da frota elétrica, temos aí recursos e, felizmente, condições de carregamento para que a gente tenha próximo de 3 mil ônibus elétricos. Nós temos agora, queremos soltar um piloto para os ônibus a biometano. Temos que fazer uma campanha para a renovação da frota, na minha opinião, privada, né? Carros elétricos, carros flex a álcool, enfim. Infelizmente, o transporte na nossa cidade é um grande responsável por emissão de gases de efeito estufa. Temos a questão dos investimentos em saneamento. Sabesp antecipou aí para 2029 atingir pelo menos 90% de tratamento de esgoto. Hoje nós temos 72,5%. E não é pouco não, comparado ao Brasil, viu? São Paulo é a segunda capital com os melhores índices de saneamento e a 15ª cidade no Brasil. Então, nós precisamos trabalhar muito, liberar as licenças, essas questões todas de termos de permissão de uso para a Sabesp poder fazer toda essa parte de melhoria no saneamento. Parques, árvores, bosques, jardins de chuva, né, para tornar a cidade mais permeável. Tudo que nós estamos fazendo é pouco, mas nós precisamos fazer, né, nós precisamos praticar, né, não adianta a questão do lixo, da coleta, nós precisamos incentivar as pessoas a fazerem mais coleta. Vamos ter uma usina lá no próximo do nosso aterro que vai conseguir, através do processo de incineração, gerar energia, não vai gerar poluição do ar. Importante aí, é um discurso aí de muitos aí que não entendem o problema. Hoje os filtros já são absolutamente conseguem fazer com que essa incineração não gere gases. Então, é todo um trabalho para que a gente possa ter uma cidade mais preparada. Temos o Programa Municipal de Riscos. Fizemos uma reunião hoje, devemos começar 7 obras. Só na primeira etapa, 6 bilhões de investimento, que a gente pretende equacionar 121 áreas de risco, pessoas que moram em situação de risco, né? Obras de encosta, de canalização de córregos. Então,
Quero dizer que estamos nessa etapa, né? O C40, que congrega as maiores cidades do mundo, o orçamento climático vai passar a ser uma exigência. Então, quem não tiver orçamento climático não vai participar mais. Então, nós estamos atendendo aí a essa exigência que vai passar a ter. E essa é uma etapa importante. Então, nós estamos aqui, o prefeito já fez o decreto instituindo o orçamento climático, e hoje aqui, uma questão prática, nós estamos fazendo a portaria para instituir os comitês, né? Então, nós teremos o comitê gestor, da qual vai fazer parte a CEPLAN, CECLIMA e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, né? Então, um comitê pequeno, bom, vamos ter, como diria, mais executivo, né, comandante Naline, para que a gente possa aí dar sequência nas questões que possam surgir. E um comitê técnico, né, o CT Clima, da qual fazem parte a CEPLAN, a CECLIMA, o Meio Ambiente, a Habitação, Desenvolvimento Social, a CIURB, Infraestrutura, Transportes e a Secretaria Municipal de Subprefeituras. Então, a partir de hoje, nós já teremos os comitês. Em janeiro, a gente já pode marcar as primeiras reuniões, né? Então, a caneta aí, prestar a caneta para mim. Então, de prático aqui, nós já temos os comitês para que possamos aí trabalhar e atender todos os preceitos, agradecer aí o apoio da Fundação Bloomberg, do C40, para que a gente possa aí, até o meados do próximo ano, já ter a certificação e praticar, ter as boas práticas aí, de acordo com o C40. Muito obrigado. Já acompanha a mesa a secretária de Relações Internacionais, senhora Ângela Gandra, a quem eu imediatamente passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. Vocês sempre podem perguntar por que as relações internacionais estão, né, nessa pauta. Evidentemente, a sustentabilidade é um problema mundial, né, e é uma pauta altamente internacionalizável. E a nossa secretaria, que é uma secretaria meio, né, que apoia, de fato, as secretarias na sua internacionalização, tem um fim, que é o desenvolvimento sustentável pelo impacto, né? Então, fazendo essa ressalva, eu queria cumprimentar especialmente meu querido colega Renato Naline, né, o secretário parceiro no mundo jurídico, mas hoje trabalhando muito de perto. E cada um daqui da mesa, o Clodoaldo, a Cibele, o Bruno, Bruno, perdão, e a Luciana, que está sempre à frente dessa pauta. E cada um de vocês agradecendo numa tarde, às 2 da tarde, aqui de calor, presentes para poder, de fato, pensar juntos esse tema, né? Isso é exercício de cidadania. E a todos que permitiram esse nosso evento. Eu queria fazer 3 observações, né? E uma das alegrias que eu tenho de estar nessa prefeitura, especialmente que o Naline tenha na mão essa pauta, é que o prefeito ele tem uma preocupação com pessoas, com vidas, com que o clima impacta vidas. Olha, eu estou acompanhando tudo o que aconteceu nesses dias e estava falando com o secretário de governo agora, assim, nós estamos tentando realmente atender ao que aconteceu, minimizar os impactos. E por quê? Porque o prefeito se preocupa com pessoas. E nossa pauta não é ideológica, nossa pauta é antropológica, nossa pauta é o cuidado das pessoas. E nesse sentido, né, porque o secretário sempre fala, olha, a gente está preocupado porque o clima está matando, o clima está, né, entrando nas casas, o clima está fazendo pessoas sofrer, e a gente começa pensando já num housing, porque quem sofre é a população de rua, o impacto direto do clima. Tantas coisas que nós temos pensado para chegar antes.
E é esse o ponto também. Todo esse orçamento climático, ele deseja chegar antes, né? Não é esperar acontecer. E eu vou falar uma coisa. Eu tive trabalhando, eu era secretária de governo federal, e eu vim quando teve enchentes aqui no estado. E eu cheguei numa determinada prefeitura e eles me apresentaram um plano de contingência. E tinha uma população toda dentro de um estádio, né? E eu falei assim, mas que plano de contingência? Como vocês aprovaram? Não, porque como essas casas estavam na montanha, então provavelmente elas poderiam ser destruídas, então a gente já tinha esse plano, que vai ser assim assado. Eu falei, e vocês sabiam que isso podia acontecer? E é a sua família que está ali no ginásio e perdeu tudo? Então, é isso que a gente pensa. Nós queremos chegar muito antes do que as coisas aconteçam. E há um esforço conjunto. Eu estou voltando, o governo de Copenhague financiou 2 milhões de euros para trabalhar conosco aqui. E fui agora, porque mudou o governo, ver se eles vão continuar investindo em nós nesse próximo ano, né? De fato, passei 3 dias na cidade. E a primeira coisa que eu vi foi um plano que eles têm, né, para enchentes, porque eles tiveram uma enchente em 2012. Uma enchente. Eles prepararam toda a cidade, toda, né? E eles falam, olha, vocês não tem comparação, a dimensão de vocês, a população, etc. Mas se pode pensar antes, né? Então, o Clodoaldo, eu lembro uma das primeiras reuniões que nós tivemos com o CAF, né, Clodoaldo? O que tu mostrou? Os piscinões, tudo que tu foi mostrando, tudo que a gente queria para a gente conseguir, de fato, um financiamento que nós conseguimos do CAF, não? Então, esse orçamento, ele está para chegar antes, né? Se Deus quiser, nós vamos pensar, quebrar a cabeça e vamos também, através desses irmanamentos que eu estou fazendo com cidades, agora já estava recebendo Shanghai, né? A gente vai conseguir buscar tecnologia, dinheiro, a gente purifica o dinheiro internacional, purifica, em vez de ir para o bolso, traz para empregar na população, né? E vamos conseguir, de fato, com a graça de Deus, chegar, minimizar e chegar antes desses impactos. E, por fim, eu queria de novo fazer uma ressalva, que eu falava em Copenhague, que outros países também têm esse problema, e o Clodoaldo acabou de citar, né? Eu fico contente de ter a população unida a nós, né? Por quê? Porque a cidade é de todos, né? Mesmo nesse Natal altamente iluminado. O prefeito tem falado, nós contamos com a iluminação das casas, mas nós queremos que ilumine, de fato, cada coração, cada lar, para a paz, etc. E tal. Agora, o exercício da cidadania nesse campo é definitivo. E eu vou falar uma coisa que é tão simples, eu às vezes não consigo, tenho que ficar ajudando a minha própria secretaria a fazer isso. Essa coleta seletiva. Meu Deus, por que a gente tem preguiça de botar um lixo no lugar certo? Fiquem observando, né? Tem papel com, sei lá, com comida, e está escrito verde sustentável, não sei o que lá. Pega lixo de shopping, não é uma vergonha? O lixo da casa é de vocês. O Naline fez o esforço de ver com o síndico o que acontecia no prédio. No meu prédio eu fui atrás também. Falei, para onde está indo? A gente separa para depois jogar tudo, não. Né? Olha, vamos começar por isso. Se cada um fizer a sua parte, ali agora na secretaria tem o copeiro que fica do lado dos lixos, né? A gente botou ele de fiscal, né? Fica olhando lá. Onde foi parar o lixo? A pessoa chega lá, joga. Agora ele fica lá. Ele falou, eu vou ajudar a senhora. Ele fica lá, né? Fica olhando para... Tem que fazer assim. Olha, parece uma coisa tão boba. Não adianta a gente pensar no grande se a gente não cuida do pequeno, né? Então, também que isso faça a gente repensar a nossa atitude sustentável. A água, o que for, né? E, ao mesmo tempo, trazer as suas contribuições. Olha, eu tive com a Cibele em várias não, de fato eu tive em 2 ou 3 audiências públicas. A gente ficava anotando, não é, Aline? Tudo que a população trazia, a gente anota, a gente estuda. Não é assim, cai no vazio só para fingir. Não é. Não, a cidade é nossa. E eu fico muito contente da gente poder discutir também esse orçamento climático. Eu vejo, né, pelo cuidado dessa prefeitura, que cada centavo vai ser utilizado para o cidadão, né?
Eu também estou lá de fiscal, todo mundo de fiscal. A gente quer que realmente esse dinheiro seja sempre empregado, né, para que a gente chegue antes e minimize o sofrimento das pessoas e consiga pensar outros planos melhores para que o clima seja um aliado e não, né, um adversário. Muito obrigada. Para vocês. Convidamos para o seu pronunciamento o secretário Renato Nalini. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, querida Ângela. Boa tarde, Clodoaldo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos vocês. É muito bom ver que há tantos jovens assim, aqui se interessando por um tema que até há pouco não existia, né? São Paulo, mais uma vez, é pioneiro em fazer um orçamento climático. A Cibele já explicou, o Clodoaldo também. E não é um orçamento paralelo, não é um plus ao orçamento geral da cidade, não. É detectar dentro daquele orçamento paulistano, que é o terceiro da República, o primeiro é da União, o segundo é do Estado de São Paulo, o terceiro é da nossa cidade, é encontrar aquilo que vai melhorar a condição de vida das pessoas. Ângela frisou bem. Esse é o lema do prefeito Ricardo Nunes, que chega de manhã e fala o que nós vamos fazer para melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam, né? E a questão climática, ela não é mais uma opção, ela é uma exigência para que haja sobrevivência da vida no planeta. Ainda antes de ontem foi apresentado o 7º relatório do PNUMA, né? Que é o organismo da ONU falando sobre o meio ambiente, de que as coisas se aceleraram de uma maneira extraordinária. Nem precisaria o PNUMA falar isso depois do que nós assistimos ontem, né? Em todos os lugares, árvores saudáveis arrancadas pela raiz, árvore caindo em cima de carro, árvore interrompendo o trânsito, metade da população ainda está sem energia elétrica, não é? Então, a natureza está muito brava. Durante décadas, os cientistas avisaram, alertaram, mas havia duas tendências bem constatáveis, né? Os cataclismos climáticos vão acontecer daqui a um século. Daqui a um século eu não vou estar aqui, então quem vier que se vire, né? A segunda observação que as pessoas poderiam fazer é que as coisas são tão sérias, tão graves, né? Numa cidade que cresceu de uma forma insensata, né? São Paulo, através dos séculos, ela foi enterrando os seus córregos, ela foi brincando de Deus, retificando os rios passaram a ser condutores de imundície, né? O Tietê não é o rio ainda, talvez venha a ser se nós colaborarmos, mas por enquanto ele é um coletor em curso, levando a nossa sujeira, o nosso desperdício, né? É uma cidade que foi construída para o automóvel, ela é mais amiga do automóvel do que das pessoas, né? Enterramos os córregos, acabamos com os rios, desmatamos. Então, para consertar erros seculares, nós precisamos de uma força heróica. Não é brincadeira, não é só falar em orçamento climático, não. É uma atitude de cada um de nós, como a Ângela acabou de falar. Nós temos que começar em casa, né? Os africanos dizem, pessoas individualmente fazendo pequenas coisas podem gerar milagres, que todos juntos, com a mesma orientação, né? E há muito que a gente pode fazer. Então, aquelas duas tendências, aquelas duas sensações eram erradas, falaciosas. As coisas não virão daqui a 100 anos, elas estão acontecendo já. Virão cada vez com frequência e intensidade maiores. E depois, não é verdade que a questão seja solucionada apenas com a vontade do governo. Nós precisamos de todos.
É incrível que São Paulo produza cada dia 15 mil toneladas de resíduos sólidos. 15 mil toneladas, gente, vocês imaginam o que é isso? E quanto disso é reciclado? 3%. Por quê? Porque nós não separamos. Bastaria 2 frações, separar o que é orgânico, o que apodrece, que vai poder ser transformado em fertilizante, compostagem, o biometano, que o Clodoaldo falou, que já está sustentando os caminhões de coleta dos resíduos sólidos, e aquilo que é seco. Por que nós chamamos resíduo sólido? Não é lixo, porque tem valor. Em países mais adiantados, chega-se a uma cifra de 90% de reaproveitamento. Que nada se perde, tudo se aproveita. É economia circular, é logística reversa. Ou seja, por que nós não sabemos fazer isso? O povo está pagando para as 2 empresas coletoras um contrato que começa com 80 bilhões. 80 bilhões de reais. Com o equilíbrio da equação financeira, que a Cibele e o Clodoaldo sabem melhor do que eu, logo vão ser 160, depois 320, 640, né? Em contrato de 20 anos, vão passar 5 prefeitos e as empresas vão continuar administrando o nosso lixo, né? O nosso resíduo sólido. E pior, esse material vai sendo colocado em aterros sanitários, que são aquelas montanhas horríveis, com camadas de detritos, né? Produzindo chorume e ocupando espaço que deveria ser jardim, bosque, lago, parque, lugares gostosos, né? Então, nós precisamos, a partir do orçamento climático, ter em cada um de nós um divulgador, alguém que replique, alguém que conte para o vizinho, que conte para a família, não é? Que nós precisamos contribuir. Depende de nós tornar São Paulo melhor. Nós estamos fazendo uma porção de coisas. O Clodoaldo já contou, não é? Parece espantoso que nesse ano de 2025 nós tenhamos conseguido plantar 170 mil árvores, multiplicar os bosques, criar a primeira floresta urbana. Hoje eu conversei pela manhã com o Pedro Martins Fernandes, né, presidente da SP Urbanismo, e os projetos dele entusiasmam, né, Cibele e Clodoaldo. Então a gente vê que São Paulo tem solução, mas depende de cada um de nós também. Nós precisamos convencer a indústria da construção civil a adotar soluções de acordo com a natureza, né? Aproveitarem terrenos que ainda têm árvores e fazer projetos criativos que não precisem cortar nenhuma árvore e que vão poder resultar num lucro maior, porque quem entende vai querer morar num lugar que tem mais árvores, né? Então, abandonar esse sistema de mais concreto, mais cimento, mais ferro e menos água, menos verde, menos lugar que seja agradável para a gente viver, né? Então, o orçamento climático é tudo isso, mas o planejamento, né, Bruno ajudou, vai continuar ajudando, monitorando, né, C40 também ajudando. Nós precisamos de financiamento internacional, nós precisamos das experiências bem-sucedidas, e a Ângela é muito perita em prospectar aquilo que está acontecendo no mundo e trazer para cá, né? Nós fazemos, não igual, nós fazemos melhor, né, Ângela? Nós fazemos melhor aqui em São Paulo. Nós somos criativos, nós temos vontade e nós queremos que a nossa cidade seja cada dia melhor. Então, eu confio muito em que cada um de vocês seja um divulgador, seja alguém que replique, seja alguém que acredite, seja alguém que traga ideias. Como é que nós podemos aperfeiçoar, aprimorar e fazer com que o orçamento climático deixe de ser um sonho, um projeto, e seja uma realidade da qual nós podemos nos orgulhar, nós vamos poder nos orgulhar de ter participado, tá bom? Então, boa sorte para todos nós. Agradecemos a presença de todos que participaram dessa mesa de abertura e convidamos para que continuem acompanhando o seminário da plateia ou fiquem à vontade para seguir as suas agendas. Muito obrigada.
Nesse momento, daremos início ao módulo 1 do workshop, que abordará a atualização do andamento do orçamento climático. Convido para apresentar o módulo Ariane Maris Gomes Lacerda, coordenadora do processo orçamentário municipal da CEPLAN, e José Teles, servidor da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. O tempo do painel é de 30 minutos. Passo a palavra para vocês. Então, boa tarde, gente. Eu vou fazer aqui uma fala muito breve de introdução. Quem vai tocar mais desse painel é a Ariane, mas antes disso, eu queria só fazer uma breve retrospectiva do que a gente discutiu no primeiro workshop, que foi há mais ou menos 2 meses atrás. Naquele momento, nós optamos por fazer uma apresentação mais geral e um pouco mais conceitual do que consistia essa ideia de implementação de um orçamento climático. E aí a gente tentou enfatizar bastante o que é o orçamento, mas também o que ele não é, porque, como os secretários aqui já falaram hoje aqui também, o orçamento climático ele não é uma peça orçamentária stricto sensu, no sentido de que ele não é um orçamento separado, uma reserva separada de dotações para ações ou para políticas climáticas. O orçamento climático ele é, na verdade, um instrumento de governança que busca inserir a variável climática dentro do processo tradicional de orçamentação, dentro das peças orçamentárias tradicionais. Isso é feito por meio de uma metodologia de análise, classificação e identificação das ações orçamentárias que podem ser classificadas como climáticas. A partir, então, dessa identificação, a gestão municipal tem a condição de saber de forma bastante precisa quais são os totais dos valores que ela está gastando e que ela está investindo na área de mudanças climáticas, e isso possibilita, no médio e no longo prazo, o aprimoramento do planejamento, do monitoramento e da avaliação dessas políticas, para que, caso necessário, a Prefeitura possa fazer correções de trajetória ao longo do tempo, de modo que a cidade consiga atingir as suas metas de longo prazo, né, na área de mudança do clima, principalmente a meta de chegar a 2050 com emissões líquidas zeradas de gases causadores do efeito estufa. Hoje, aqui nesse segundo workshop, a gente já está em um outro momento, né? A gente já tem o orçamento climático publicado, é o anexo 4 do PPA, do Plano Plurianual 26-29, nós já temos também o decreto que saiu mês passado, instituindo o Comitê Gestor do Orçamento Climático, né, que vai ser responsável aí pelo acompanhamento do prosseguimento da evolução desse orçamento ao longo do tempo. Então, esse painel aqui hoje ele vai ter um foco muito mais detalhado e específico do que comparado ao foco mais conceitual e mais geral que teve o primeiro workshop. E aí, então, passo aqui a palavra para a Ariane, que vai trazer mais detalhes sobre esse nosso orçamento climático e o processo que CEPLAN e CECLIMA fizeram para que ele ficasse de pé. Bom, boa tarde a todos e todas. Vocês me escutam bem? Acho que sim. Tem uma apresentação que a gente preparou? Bom, sou Ariane, sou servidora da Secretaria de Planejamento e Eficiência, coordeno a área orçamentária. Temos aqui também a Thalita e a Letícia, que são da nossa equipe. E eu vou mostrar para vocês como foi o processo de construção do orçamento climático. Antes de começar, para entender um pouco, alguém já teve contato com esse documento? Deu uma folhada? Teve conhecimento? Alguns poucos, sim. Tá. Para entender, para também não ser repetitiva, mas também dar o contexto geral para vocês. Acho que esse aqui não está funcionando. É aqui? Ah, é para cá. Bom, então hoje eu vou contar um pouco, né, para a gente conversar sobre como foi a definição, né, do orçamento climático, como que foi a elaboração dele durante o processo do plano plurianual e por que a gente escolheu o plano plurianual para ser a peça orçamentária que apresentasse o orçamento climático na cidade de São Paulo, como ele se integra às demais peças de planejamento da prefeitura. Tá bom, combinado. Também contar um pouco sobre a articulação intersetorial, a participação de outros atores e os eixos estruturantes.
Ele está... Se você puder... Pronto. Então, vamos lá. Já foi dito aqui, o orçamento climático não é um orçamento apartado. Então, não é um orçamento apartado, né, das outras atividades. O que ele é? A questão climática, ela tem a atuação de um conjunto muito grande de órgãos da Prefeitura de São Paulo. Então, são ações executadas pela Secretaria, né, por Seclima, pela Secretaria do Verde, por subprefeituras e por tantos outros órgãos. E cada um tem o seu orçamento, que está indicado nas peças orçamentárias, tanto na Lei Orçamentária Anual quanto no Plano Plurianual. E o orçamento ele é construído, ele traz, né, as rubricas, os detalhamentos, sobre qual é o conteúdo principal. Então, é uma construção de unidades habitacionais, implantação de parques. E o orçamento climático é uma estratégia para a gente apresentar esse conjunto de iniciativas diversas de tantos órgãos que juntas atuam no combate à questão climática. Então, ele traz esse sistema de governança, é uma forma da gente apresentar a atuação da prefeitura de uma maneira global e intersetorial. Acho que uma das maiores dificuldades do poder público, muitas vezes, é a gente conseguir comunicar a questão da atuação intersetorial. Porque cada secretaria e caixinha se organiza, né, nas suas ações, mas elas são pensadas para serem estratégias em conjunto, mas seus orçamentos são apartados. Então, o orçamento climático traz, né, esse conjunto de ações de uma forma integrada. Ele foi construído a partir da conexão às metas do Plan Clima. Então, o Plan Clima já está em vigência tem cerca de 4, 5 anos e trouxe um processo de maturidade para o reconhecimento e para a identificação de quais são as ações, as estratégias que estão sendo adotadas. E, a partir dele, a gente conseguiu mapear como isso se traduz na questão orçamentária. E ele é um instrumento estratégico, então, né, que alinha a questão do planejamento fiscal à mudança climática, e ele é estratégico não só para a questão de transparência para a gente conseguir comunicar para a cidade quanto que está sendo gasto e por quais atores esse recurso está sendo gasto, mas também para a gente ter uma série histórica e conseguir tomar as melhores decisões baseadas no avanço da questão, né, de como esse orçamento tem sido distribuído na cidade. A gente está falando aqui, o secretário Clodoaldo trouxe esse número, né? São 122 bilhões para os próximos 4 anos para o orçamento climático, sendo que no ano que vem são cerca de 30 bilhões. E por que foi no plano plurianual, né? Não sei se todo mundo aqui conhece os instrumentos de planejamento. O plano plurianual ele é um instrumento de médio prazo, ele é sempre construído no primeiro ano de uma gestão. Então, a gente optou por usar esse instrumento porque ele é mais amplo do que a lei orçamentária anual. A ideia é ter uma continuidade e garantir também essa integração dos próximos ciclos orçamentários. Agora, contar para vocês como que foi feito esse trabalho de criação, né, do orçamento climático a partir do mapeamento dos compromissos já assumidos pela Prefeitura de São Paulo, as ações que já estavam em curso e como isso dialogava com as peças orçamentárias. O primeiro passo foi a identificação das ações orçamentárias. Não sei quem tem contato com orçamento, mas orçamentos são aquelas dotações orçamentárias, é um conjunto grande de números, e ali no meio tem o que a gente chama de ação orçamentária, que é o que concretamente traduz o que está sendo executado. A gente vai trazer um exemplo aqui, mas alguns das ações que a gente tem, como eu falei, construção de unidades habitacionais, eletrificação da frota, dentre outras. Então, a gente partiu da identificação dessas ações, usando alguns filtros, então, pelo nome das ações orçamentárias, ou então pelo nome dos programas, que são os agregadores das ações, e a gente fez uma análise e a classificação dessas ações, separando as que eram referentes, né, elas estão nessa pauta da questão climática. E a gente apropriou 100% do valor planejado para aquela ação orçamentária para o quadriênio como um valor do orçamento climático. Esse foi um trabalho feito internamente na equipe de CEPLAN, e depois a gente contou com a colaboração dos órgãos setoriais, foi feito um processo, né, de diálogo com as secretarias, em que a gente apresentou o resultado desse mapeamento feito internamente, tanto para que as secretarias apontassem o que não era, né, na avaliação delas, uma ação referente à questão climática, mas que apresentassem novas ações, porque a gente tem um olhar mais global de um conjunto muito grande de ações orçamentárias, mas cada secretaria conhece ali a sua dinâmica, os seus programas e como faz essa vinculação. Então, foi feito esse trabalho e a gente incluiu novas ações depois dessa rodada. Também teve uma etapa importante de construção junto à Seclima,
em relação à análise, né, desse conjunto de ações orçamentárias, né, já esse segundo conjunto que passou por um processo de revisão dos órgãos setoriais, também para inclusão e alteração do que tinha sido proposto, e também para uma classificação importante do orçamento climático, que é a vinculação dessas ações climáticas aos setores de emissão. E depois o José vai contar um pouco sobre isso. E, por fim, a análise regionalizada. O orçamento da cidade de São Paulo ele é regionalizado pelas 32 subprefeituras. Ele é construído assim, tanto no plano plurianual quanto na lei orçamentária, e a gente replicou essa regionalização também para o orçamento climático. Tá bom, obrigada. Mais fácil. E foi a partir disso que foi construído o orçamento climático. O plano plurianual foi entregue no final de setembro para a Câmara Municipal. Teve a primeira votação já pela Câmara na semana passada, a próxima vai ser na semana que vem, e ele é um dos anexos que compõem o plano plurianual. Então, ele é um compromisso da cidade, né, para 2026 até 2029, e nesse documento ele está acessível no nosso site. Tem todo o detalhamento sobre como foi feita a metodologia, os valores, a classificação dos setores de emissão de gases e também os valores por órgãos e por ações e programas orçamentários. Esse documento, então, ele detalha a implementação, ele também fala sobre a governança, já foi dito aqui sobre o decreto que foi publicado recentemente. Então, nós temos dois grupos, um grupo mais de direcionamento e definição das diretrizes, um grupo mais político, composto, né, pelas 3 secretarias que foram apresentadas aqui, CEPLAN, CECLIMA e Verde, e o grupo, a Câmara Técnica, que é o grupo para discutir e implementar as ações e fazer essa articulação com um grupo maior de secretarias que tem ações, né, pertinentes à questão climática. Além disso, o nosso orçamento climático ele foi construído a partir das metas e prioridades já elencadas no Plano Clima, então ele foi construído de uma maneira integrada. A gente também destacou políticas locais, então alguns exemplos já foram, né, citados aqui na mesa de abertura, como a eletrificação da frota, a construção de novos parques, a ampliação da arborização na cidade de São Paulo, e também já estrutura como se dará o monitoramento nos próximos anos, porque a gente entende que foi um passo muito importante ter criado o orçamento climático institucionalizado, mas ele é um primeiro passo para um aprimoramento. Então, assim, é importante a participação da sociedade civil, mas também a participação dos diversos órgãos da prefeitura para que a gente consiga entender com maior detalhamento como o orçamento de cada órgão tem sido executado e como a gente pode melhorar a apresentação dele no orçamento climático e também para direcionar mais recursos para essa questão. Como eu já citei, né, o orçamento climático foi construído de uma maneira integrada com o Plano Clima, mas também com a Agenda Municipal 2030 e com o Programa de Metas. Já foi citado aqui, inclusive, que ele estava previsto no Programa de Metas, o lançamento, e essa meta foi cumprida recentemente. Então, aqui a estrutura da articulação da governança do orçamento climático. Como eu já falei, tem um comitê gestor que foi criado pelo Decreto 64688, constituído por CEPLAN, CECLIMA e pela Secretaria do Verde. Esse comitê gestor ele é responsável pela parte estratégica da definição das prioridades da questão climática, tanto das ações quanto das questões orçamentárias. E temos a Câmara Temática, que conta, além dessas 3 secretarias, também com CIURB, SEAB, SMSUB, Transportes e SMADS. O orçamento climático ele está estruturado em 3 eixos. São 3 eixos estruturantes. O primeiro é de mitigação, que são ações que elas contribuem para a redução da emissão dos gases, por exemplo, a eletrificação da frota. Os 1.000 ônibus elétricos, né, da cidade, que já estão rodando pela cidade, é um dos exemplos desse eixo. Tem o eixo de adaptação, que correspondem com as ações da cidade que vão contribuir para a diminuição dos impactos sentidos pela sociedade em relação às questões questões climáticas. Então, um exemplo são obras em áreas de risco, obras, por exemplo, da Secretaria da Habitação ou da CIURB.
E também um eixo super importante é o eixo da equidade, para que a gente possa priorizar o direcionamento do orçamento e das ações da prefeitura para os territórios e para os grupos mais vulneráveis e que sofrerão, né, as maiores consequências da questão climática. E aqui, para ficar mais materializado, mostrar para vocês um exemplo de como que aparece a questão, né, as ações da prefeitura no orçamento climático. Vou virar para poder ver. Então, um exemplo aqui é a ação orçamentária 1702, que é construção e implantação de parques urbanos e lineares. Essa ação orçamentária ela já existe, né, no orçamento da Prefeitura de São Paulo há alguns anos. Ela é executada por um conjunto grande de órgãos. Então, aqui a gente tem os órgãos orçamentários, mas em grande medida a secretaria que lidera, né, essa ação é a Secretaria do Verde, mas o orçamento está distribuído também na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, no Fundo de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, no Fundo do Meio Ambiente e no Fundo de Desenvolvimento Urbano. Essa ação está ligada a 2 eixos, ela está dentro do eixo de mitigação e de adaptação e relacionada ao setor de energia estacionária e transportes. E aí, como o orçamento climático foi composto? Essa ação foi selecionada, ela é uma ação que 100% do orçamento está dentro do orçamento climático e todo o valor previsto para os 4 anos do PPA entrou dentro do orçamento climático. Então, para 2026, são quase 71 milhões previstos, depois a gente sobe para 119, 120 e 97, totalizando aqui 408 milhões para o quadriênio. Quer contar um pouquinho do setor? Então, gente, retornando aqui. Então, a CEPLAN fez a seleção inicial, né, das ações orçamentárias, como a Mariane falou, e eles mandaram para a gente na CEClima, porque o orçamento climático ele é baseado em um sistema de classificação entre ações climáticas e não climáticas, mas é importante que haja alguma justificativa para isso, uma análise disso. Então, a gente pegou essas ações orçamentárias e fez uma análise qualitativa para identificar qual dos 2 setores de mudanças climáticas elas se relacionavam, né? A gente tem 2 grandes áreas de políticas climáticas, mitigação, que é basicamente a redução de emissões de gases causadores de efeito estufa, né? E adaptação, que são iniciativas para tornar a cidade mais, na falta de palavra melhor, resiliente aos eventos climáticos extremos, né? E aqui, no município, então, a gente decidiu dar um passo a mais, comparado, por exemplo, à minha cidade natal, ao orçamento climático do Rio de Janeiro, que a gente fez tanto mitigação quanto adaptação. O Rio de Janeiro fez uma classificação baseada só em mitigação, e aí foi feita, então, uma análise qualitativa, em que a gente pegava a ação orçamentária, por exemplo, essa aqui, né? Construção e implantação de parques urbanos e lineares, e tentava, a partir do protocolo GPC, que é o protocolo padrão para a construção de inventários de emissões em cidades utilizado no mundo inteiro, identificar como ele poderia afetar a área de emissões. Então, nesse caso aqui, foi identificado energia estacionária e transporte, porque, no caso da energia estacionária, a construção de um parque ela tende a ter um efeito de regulação microclimática na região em volta daquele parque. Então, se você diminui a temperatura média, se você ameniza os efeitos das ondas de calor, então, em tese, você vai diminuir o uso de ar-condicionado, o que gera uma economia de energia e uma redução de emissões causadas pelo uso de energia em prédios. No caso de transporte, a construção de parques também tende a incentivar que as pessoas caminhem, que as pessoas andem de bicicleta, incentivar a mobilidade ativa. Então, também contribuiria para a redução de emissões no setor de transporte. E na parte de adaptação, parques são, para cidades, uma das políticas de adaptação mais importantes, que, especialmente no caso de São Paulo, você ajuda a amenizar os 2 riscos climáticos principais, que são os riscos de inundações e alagamentos e os riscos de ondas de calor, né? Os parques aumentam a área permeável e eles também têm esse papel de regulação microclimática. Então, foi esse tipo de exercício de imaginativo, um pouco qualitativo, que a gente fez em cada ação orçamentária para identificar qual setor e como elas incentivavam, elas ajudavam na parte de mudança do clima.
Bom, então, esse esforço, né, foi feito para todas as ações orçamentárias que foram mapeadas como relacionadas à questão climática. A gente está com um trabalho que o Bruno acho que vai contar daqui a pouco, né, para poder aprimorar essa etiquetagem que foi feita. Como eu falei, a ideia é a gente lançou o orçamento climático, a gente tem um conjunto robusto de ações e de orçamento, mas a gente entende que isso pode ser detalhado, construído e aprimorado com a participação da sociedade civil, de parceiros e também do conjunto de secretarias da prefeitura. Então, aqui, muito rapidamente, né, temos as parcerias internas, externas, tanto com o C40 quanto com a Bloomberg. Eu não vou contar muitos detalhes, porque imagino que o Bruno vai contar, mas são parceiros que foram fundamentais para a gente entender como essa questão tem sido construída e tratada por outros entes ao redor do mundo, entender o que já tinha sido construído aqui na cidade de São Paulo, muita coisa já havia sido feita, o Plan Clima, né, o lançamento do Plan Clima e ter a maturidade já da implementação dele há alguns anos, isso facilitou bastante o nosso trabalho, e agora a gente está nesse processo de aprimoramento. E falar em aprimoramento, né, tem essa questão da etiquetagem, então a gente começou com ações que são integralmente vinculadas à questão climática, mas a gente entende que algumas das ações orçamentárias elas podem ser parcialmente integradas. Então a gente está construindo essa metodologia de como a gente pode incluir outras ações dentro do orçamento climático. A gente também entende que esses espaços de diálogo são fundamentais para que a gente possa melhorar o trabalho, também temos espaços de capacitação intersetorial e poder contar com todas as secretarias da cidade, ter espaços de troca. A gente tem uma iniciativa sobre o workshop de regionalização do gasto público e a gente teve uma apresentação recente. Cada secretaria mostrou e contou o que foi feito para poder... É uma grande dificuldade, não sei quem aqui é da prefeitura. A Tati participa muitos atores aqui da prefeitura, então quem é da área administrativa sabe a dificuldade que é, muitas vezes, para a gente conseguir alguns dados, né, segregados, regionalizados, e esse espaço de troca em cada um conta como resolver os desafios, quais que são os desafios que são mais... os desafios mais importantes para cada órgão, porque aí depende da estrutura, do tamanho, do número de contratos. Essa troca é super importante para a gente pensar em soluções conjuntas e também, né, do lado de Semplan e de Seclima, a gente aprimorar os nossos instrumentos e a metodologia. E também continuar com esse trabalho de integração do orçamento climático, não só ao Plan Clima, mas também a outros instrumentos e peças estratégicas para a cidade. Obrigada, gente. Alô. Queria agradecer a Ariane e o Zé. No final, a gente vai ter um espaço de debate com eles, mas, nesse momento, eu convido o Bruno Kunzler, representante do City Data Alliance, da Bloomberg Philanthropies, importante parceiro na elaboração do nosso orçamento climático, como eu disse no início, para apresentar cases de sucesso sobre o orçamento climático em outros países. Então, o seu tempo de apresentação são 30 minutos e a palavra é sua. Alô? Melhor, fique em pé. Prefiro. Gente, só está colocando a apresentaçãozinha ali. Um segundo. Só um segundo. Tá quase. Muito obrigado. Então vamos lá, gente. Meu nome é Bruno. Muito prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre esse panorama internacional de orçamentos climáticos, tanto em outras cidades quanto em outros países. Mas antes disso, vou apresentar um pouquinho o que a gente está fazendo aqui enquanto esse programa, o que é o City Data Alliance, o que a Bloomberg tem a ver com isso. Então, vou contar uma historinha um pouquinho antes do porquê que a gente está aqui. Então, vamos lá.
Uma vez por ano, nos últimos 4 anos, a gente seleciona 15 cidades, mais ou menos, das Américas como um todo, e trabalha com essas 15 cidades, tanto na América do Norte, América Central, quanto aqui na América do Sul, especificamente para avançar as práticas de dados daquela cidade. Tá? A ideia aqui é, obviamente, melhorar os resultados que a cidade gera para os seus residentes, entregar serviços de maior qualidade, entregar, enfim, mais qualidade de vida. A segunda coisa é que essas cidades elas sejam exemplos e liderem no uso de dados, enfim, nas suas regiões e no mundo como um todo. E, obviamente, com base nisso, são essas cidades que definem o futuro do uso de dados pelo governo. Então, o que a gente está fazendo aqui é empurrando um pouquinho essa barreira do uso de dados em cidades nas Américas como um todo. O próximo, por favor. A gente faz isso de 3 principais jeitos. Então, é isso, a gente fica mais ou menos 10 meses com as cidades. Nesse ano, a gente começou em junho, então vai até ali março, mais ou menos. E a gente trabalha em 3 grandes frentes de trabalho. Tá? A primeira delas é o que a gente chama de uma entrega que a cidade faz para ela mesma, um pouco, que é a estratégia de dados da cidade, que é bastante do que a gente vai falar aqui. A ideia dessa estratégia de dados é que a cidade ela trabalhe em ferramentas mais internas. Obviamente que toda a ferramenta interna da cidade tem um resultado externo que ela quer gerar, né? Mas aqui a ideia é que a cidade olhe para os seus dados, olhe para a sua governança de dados, para as suas estruturas e para os seus domínios relacionados a dados e consiga evoluir aqueles domínios. O segundo é o que a gente chama de projetos de dados de impacto para os residentes. Então, aqui a gente convida as cidades a trabalharem com um projeto específico, com um tópico específico, para conseguir entregar um determinado resultado para os seus residentes. É uma entrega da cidade para o residente. E no terceiro, o kit de ferramentas de dados de código aberto é um convite para que as cidades que façam parte da turma, que esse ano são 15, eu vou explicar um pouquinho quem são, que elas troquem entre elas. Então, a ideia aqui é que, por exemplo, São Paulo, que já desenvolveu alguma ferramenta que pode resolver um problema que Santiago tem, por exemplo, ou que Boston tem, que as cidades elas consigam trocar para que elas consigam evoluir e entregar resultado cada vez mais rápido. Tá? São essas 3 principais. É o 4º ano, pode passar, que a gente já está nesse programa. Então, a cada ano são mais ou menos 15 cidades. E esse ano, agora de 2025, 26, é o que a gente está chamando das grandes estrelas das Américas. Então, a gente tem enfim, a gente está tratando, né, de cidades com uma cobertura de mais ou menos 40 milhões de pessoas. Então, Santiago, São Paulo, aqui no Brasil a gente tem, lá no sul tem Porto Alegre, aqui no sudeste BH, mas várias cidades também na América do Norte, como Toronto, como Boston. Então, a ideia é que essas cidades elas trabalhem junto ao longo desses 10 meses para que elas consigam avançar nas pautas de interesse da cidade. Um ponto importante aqui é que nem todas as cidades trabalham com o mesmo tema. Elas trabalham, obviamente, com dados, elas trocam soluções entre elas, mas, obviamente, cada cidade tem a sua realidade. Então, a gente tem cidade, por exemplo, trabalhando com gestão de resíduo, a gente tem cidade trabalhando com 156, que seria aqui, né? A gente tem cidade trabalhando com saúde. Então, cada cidade trabalha com um tópico específico e São Paulo escolheu essa pauta climática. Então, como que a gente avança? O nosso desafio, lá no começo do projeto, em junho, era como que a gente avançava essa pauta climática da cidade de São Paulo. E aí, o próximo, por favor. E aí chegamos aqui, São Paulo. São Paulo começou essa jornada com a gente em junho, a gente já está ali no meinho para o final dessa jornada com São Paulo. Mas, desde o começo, a gente estava alinhado com exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é a meta, vamos ver se eu acertei o slide. Por favor, próximo. Meta 111, de instituição desse orçamento climático municipal. Quando a gente começou, na verdade, lá em junho, o piloto do orçamento climático, que foi essa primeira versão, ele não tinha sido lançado ainda. Então, a gente estava vendo isso sendo, enfim, trabalhado. Mas a ideia é que a gente conseguisse avançar, acelerar. E, obviamente, como a gente sabe, como a gente ouviu aqui, isso que foi feito do orçamento climático é um primeiro passo e é necessário que esse primeiro passo evolua. Então, o que a gente está tentando fazer ao longo desses 10 meses é dar um segundo e um terceiro passo nessa jornada do orçamento climático. O próximo, por favor. O ponto de partida para qualquer orçamento climático no mundo inteiro é algo que São Paulo já tem há bastante tempo. O Plano de Ação Climática, esse é o nosso documento, enfim, que pauta toda a jornada que a gente fez até agora, nos dois grandes projetos que a gente se propôs a trabalhar. Vou explicar um pouquinho daqui a pouco o que eles são. Então, essa foi a nossa, enfim, a nossa pauta. A segunda coisa, quer dizer, essa aqui foi a primeira coisa que a gente, enquanto programa, vou dizer assim, né, se debruçou, mas a segunda coisa foi
o próximo slide, que é a maturidade de dados da cidade. Então, aqui como a gente está fazendo um projeto especificamente baseado em dados, uma coisa que importa muito para a gente é entender qual que é a maturidade de dados daquela cidade. São Paulo a gente já sabe que trabalha com dados há muito tempo, há muitos anos, mas a gente tinha aqui um tópico específico. Em várias cidades que a gente trabalha com a estratégia de dados da cidade como um todo. Mas São Paulo, muito grande, São Paulo tinha o tópico climático específico para avançar, então a gente fez uma avaliação de maturidade de dados climáticos especificamente, justamente para entender ali se tinham áreas que a gente deveria trabalhar, ou mais ou menos. A gente avaliou essas 5 áreas e a gente está agora muito focado, por conta dos resultados que a gente teve aqui, na última, que é lá, e super desculpas, vão ter alguns slides aqui com alguns textos em inglês, mas enfim, eu vou fazendo essa tradução, de uso de dados para a tomada de decisão da cidade. Tá? Então a gente avaliou esses 5, entendeu que os 4 primeiros não seriam o foco do nosso trabalho ao longo desses 10 meses, então a gente está focando no último. E o que é o foco nesse último? A gente avançar um pouquinho no que foi feito enquanto orçamento climático. Então, o orçamento climático, como a gente ouviu aqui, é uma ferramenta que embasa a tomada de decisão da cidade, frente, obviamente, às suas ações orçamentárias e o quanto elas estão impactando os objetivos climáticos da cidade. Mas, como a gente ouviu também, tem várias formas de fazer isso. Existem formas mais simples, existem formas bastante mais complexas de fazer essa ligação entre orçamento e objetivo climático, e é justamente nesse ponto que a gente está tentando ajudar São Paulo a avançar. Tá? Se a gente fosse olhar ali, vocês vão ver que no anexo 4 tem uma páginazinha específica de próximos passos. A gente está bastante focado ali no segundo ponto, que é o desenvolvimento das sistemáticas de coleta de dados e das avaliações técnicas, que permite gerar aprendizados mais contínuos sobre como que São Paulo está, enfim, pautando o seu orçamento e como que isso gera impactos climáticos. E aonde que a gente quer chegar? Assim como a gente falou, a Sibeli falou rapidinho no começo, a gente dividiu o trabalho em 2 partes, e quando eu falar um pouquinho dos benchmarks internacionais, vai ficar claro por que a gente fez isso. Tá? Mas a gente está trabalhando em duas partes. A primeira, nesse fluxo de trabalho de estratégia de dados, é avançar nessa metodologia de etiquetagem, né? Metodologia de tagging, que é utilizada pela cidade. Nesse ano, assim como a gente acabou de ver, a tag que a gente usa é uma tag binária, que é adaptação, sim ou não, mitigação, sim ou não. Essa é uma forma de fazer, mas é só uma das formas de fazer. E o convite aqui foi usar talvez uma forma um pouquinho mais, enfim, mais complexa, até porque a gente consegue extrair mais informação quando a gente sai de uma classificação apenas binária e vai para uma classificação multiclasse, vamos dizer assim. E a segunda coisa é o projeto de dados de impacto para os residentes. A gente está trabalhando aqui especificamente com o maior projeto, né, da pauta climática da cidade, que é a eletrificação da frota. Então, a ideia aqui é fazer uma avaliação do impacto climático da eletrificação da frota e também a gente criar um produto que faz simulação de cenários sobre a eletrificação da frota. A gente sabe que São Paulo também enfim, já foram muitos ônibus eletrificados, mas ainda tem muito mais ônibus para serem eletrificados. E a ideia aqui é a gente ter uma ferramenta que dê suporte, que faça simulações sobre o impacto da eletrificação de diferentes linhas, vamos dizer assim, de diferentes ônibus. Tá? A gente está falando desses dois, e obviamente, e muito do que eu vou passar aqui hoje é um pouquinho desse referencial. Por que a gente está fazendo isso? O que é esse próximo passo? E hoje, especificamente, eu vou falar desses 5 grandes relatórios aqui, muito mastigado, não vou entrar em cada um deles, mas é uma ótima referência aqui para todo mundo. A gente vai falar especificamente de 2 cidades, Oslo e, inicialmente, que foi a primeira que começou lá em 2017. Depois a gente vai falar de Nova York, que começou em 2024, mas já avançou bastante, então vai ter bastante coisa aqui para a gente falar. E depois um pouquinho de método, a metodologia, as referências que tem por trás de cada um desses 2 casos de uso. Tá? Mas eu vou começar com esses 2 casos inicialmente. Então, já vamos, Oslo 2017. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é a versão atual, 2025, de algo que começou há 8 anos atrás. Tá? Oslo, especificamente, acho que assim como o Rio, cidade natal aqui do Zé, foca especificamente em mitigação. Tá? Então, até 2024, o foco deles foi mitigação, então redução de emissão de gases. E a grande ideia deles, e uma das principais razões de você fazer um orçamento climático, é você conseguir construir esse gráfico, que é emissão histórica, a sua meta, em Oslo, no caso de 2030, reduzir até em 95%,
o que acontece se eles ficarem só com as medidas que eles já realizaram e que eles já começaram a realizar, né? Que é aquele verdinho um pouco mais escuro em cima, menos 70, e o que acontece se eles implementarem outras ações, tá? Então, uma das grandes ideias do orçamento climático é você ter essa visão, você saber, pô, beleza, eu tenho objetivo em 2030, 2050, as ações que eu já me comprometi a implementar, até onde que elas fazem eu chegar, que fazem a minha cidade chegar, e se eu implementar outras ações, até onde que eu chego, tá? Então, uma das principais coisas do orçamento climático é conseguir mostrar essa visão aqui. Oslo já está fazendo isso há muito tempo, então eles ficaram muito bons em fazer isso. Então, próximo, eles fazem essa quebra por cada um dos grandes setores de emissão, vamos dizer assim. Então, eles não têm só uma visão geral, eles conseguem quebrar essa visão dentro de cada um dos setores que mais emitem na cidade. Obviamente, aqui a gente vê que 27% é de carro, enfim, tipo de transporte, né, carros menores, e 27% de resíduo. E aí, eles usam esses setores para montar o que está no próximo, que é essa outra visão. Então, na outra visão, eles sabem, ali em cima, no verde mais escuro, o total, então, de todos esses setores somados, e depois, para cada um dos setores, o que vai acontecer ao longo do tempo. Então, por exemplo, uma coisa que chama atenção aqui é que o setor de resíduo ele está subindo ali até mais o dia 22, que foi o último inventário deles, até mais ou menos 2030. Então, tem uma leve ascendência. Tá? E, quando você faz isso, você também tem uma outra visão, que é o que eles têm, que é você ver aquela mesma linhazinha para cada um dos setores. Então, eles sabem especificamente o que está aqui embaixo, amarelo, é o que eles precisam que aconteça. Isso aqui é o que são as medidas identificadas daquele setor específico. Esse aqui eu não vou saber muito bem o que é, porque esse ícone aqui não é o melhor do mundo. E as medidas adotadas em cima, em verde, um pouquinho escuro. Tá? Então, Oslo foi fazendo isso ao longo do tempo e foi tendo essa visão do que vai acontecer com as emissões dentro de cada um dos meus 6 principais setores de emissão de gás carbônico. Tá? Aí a pergunta é, como é que eles fazem isso? Especificamente em Oslo, eles não usam etiquetagem. Então, eles já estão fazendo isso desde 2017. Eles fazem avaliações específicas para cada uma das ações que eles vão implementar. Tá? Então, eles têm essas avaliações, elas são criadas de forma independente por cada um dos departamentos da cidade, que fazem, enfim, que são responsáveis por aquela determinada ação. E eles avaliam 2 coisas. As medidas adotadas, então as medidas para as quais já foi tomada uma decisão oficial de implementar, e medidas identificadas, medidas que eles ainda não se comprometeram a implementar, mas que eles já viram que existe um potencial ali. Tá? Oslo é um caso muito específico, porque Oslo já está fazendo isso há muito tempo, eles estão focados só em mitigação, então eles desenvolveram uma forma de rodar essas avaliações e uma forma de, enfim, criar essas predições muito robusta e que funciona muito bem para a cidade. Mas Oslo, no próximo, por favor, acho que eles, em 2025 foi o primeiro ano que eles fizeram adaptação, que eles estão olhando para esse grande mundo, para esse grande eixo de adaptação, de resiliência. E para cá, foi a primeira vez que eles fizeram, e aqui eles incluíram em formato de tagging, de etiquetagem, porque é muito mais difícil, vamos dizer assim, você fazer uma avaliação de impacto de adaptação do que uma avaliação de impacto de mitigação especificamente. A relação de causa e efeito é muito mais difícil de você conseguir mensurar. Tá? Então, eles fizeram muito bem nos últimos 8 anos e agora eles estão começando nessa segunda fase de adaptação. Isso é Oslo. E Nova York? Nova York começou em 2024. E Nova York começou em 2024 e eles estão agora, eles soltaram o segundo agora, em 2025, e eles já fizeram bastante coisa. Em Nova York, especificamente, eles saíram da parte, eles fazem as 2 coisas. Eles fazem etiquetagem e fazem avaliações de impacto específicos sobre as ações mais relevantes da cidade, vamos dizer assim. Tá? Então, a metodologia de tagging deles, de etiquetagem, eles fazem tanto aqui eles não chamam de etiquetagem, eles chamam de alinhamento climático, porque para eles não é só mitigação ou é adaptação, mas o quão alinhado aquela ação está aos objetivos climáticos que a cidade tem. Eu vou trazer uns exemplos para ficar mais nítido. Então, a gente tem análise de alinhamento de projetos já existentes, de novos projetos e avaliação, de novo, de uma forma mais robusta, das emissões de gases de efeito estufa. Tá? Então, é uma combinação dessas 3 coisas. Como que isso aparece e como que isso é feito? A primeira coisa é que
eles quebram dessas duas grandes caixinhas de mitigação, que é o que eles chamam de sustentabilidade, e de adaptação, que lá eles chamam de resiliência, em caixinhas menores, vamos dizer assim, né? Então, a sustentabilidade, assim como o Zé falou, você tem essa visão dos setores, então edifícios, transporte, energia, resíduos, mas a adaptação eles quebram. Então, as ações de adaptação para eles não são adaptação de forma geral, é adaptação ligado a inundação costeira, essas inundações no interior também, né? Ações de calor extremo, que mitigam o calor extremo, e ações de planejamento e preparação para eventos extremos. Então, eles definem a adaptação de uma forma mais específica, vamos dizer assim, e eles estão preocupados com esses 4 objetivos de adaptação e de resiliência que estão ali na direita, e eles também estão mais preocupados com a emissão desses 4 grandes setores que estão aqui. Tá? Tem um apêndice técnico também, que é super legal, eles explicam tudo o que eles estão fazendo. Assim como eu falei, eles não fazem essa avaliação simplesmente de sim e não. Eles fazem essa avaliação, e aqui é um exemplo, né? Então, eles têm um objetivo específico, que é atingir a emissão zero, e eles fazem a avaliação das ações orçamentárias da cidade com base em 4 grandes classes, né? Uma classe de alinhado, uma classe de que não é completamente alinhado, mas tem um componente específico que é alinhado com esse objetivo, uma classe que não é alinhado, mas tem um benefício de curto prazo, eu vou explicar como isso fica depois, e uma classe de não alinhado. Então, uma determinada ação orçamentária da cidade que, na verdade, vai contra aquele objetivo específico. E a grande coisa de você fazer isso para cada um dos seus objetivos, e um pouco mais abaixo do que só mitigação e adaptação, é você conseguir ver isso quebrado em cada um dos grandes objetivos. Então, você consegue ver a quantidade de dinheiro, no caso, no último ali da direita, enfim, tipo de calor extremo, né? Você consegue ver que eles têm 9,4 bilhões investidos nisso no ano, e você consegue ver o quanto as ações estão completamente alinhadas, e você pode até ver ali que tem 27,4 milhões que não estão alinhadas com esse objetivo climático específico. Tá? Então, é uma forma de fazer, diria que é uma forma um pouco mais complexa, porque você tem que definir o que são essas 4 áreas, o que são essas 4 classes para cada um dos objetivos. No caso deles, eles têm esse fluxo que eles passam por todos os projetos, por todas as ações orçamentárias. Então, a ação orçamentária, a primeira coisa que eles perguntam é, ele tem um impacto climático potencial ou não? Se tem um impacto climático potencial, eles têm alguns casos específicos que eles não avaliam, que são, enfim, tipo, programas que têm algum financiamento específico, mas se ele tem um potencial impacto, ou eles avaliam, ou aquela avaliação está ainda pendente, né? Ela vai para o pendente quando a cidade ainda precisa de mais informações para determinar o alinhamento climático daquela ação. Os projetos que eles avaliam entram dentro, para cada um dos projetos, dentro desses 4 grandes classes, das 4 grandes classes ali, alinhado, componente alinhado, o alinhamento só no curto prazo e não alinhado com os objetivos climáticos da cidade. Eles fazem isso para cada ação, e o mais legal é que para cada ação você faz a avaliação de todos os objetivos. Então, por exemplo, o primeiro é de eletrificação, de calor, né, nos prédios da cidade. Você, em vez de gerar calor por gás, você gera com eletricidade. Obviamente que isso está alinhado com emissão, porque você não usa mais gás, então você usa eletricidade. Você está alinhado, você tem um componente específico alinhado com a resiliência a enchentes, porque, melhora a infraestrutura crítica da cidade, por alguma razão, que isso deve estar explicado, mas lá especificamente. E você tem um não impacto na resiliência a calor extremo, porque os prédios já têm esse tipo de mecanismo. Ele só não funciona a eletricidade, ele funciona a gás especificamente. Então, a ideia é essa, você ter os projetos e você ir avaliando os projetos dentro das classes que forem relevantes para a cidade, para cada um dos objetivos que a cidade tem. Objetivos climáticos, obviamente. E aqui vem a segunda parte, que é você fazer uma avaliação mais complexa. Então, em Nova York, eles identificaram e modelaram o impacto de 13 ações da cidade que afetam as 3 principais categorias de emissões que foram definidas no inventário da cidade: energia estacionária, transporte e resíduos. Então, eles olham para essas 13 grandes ações e, se vocês verem aqui, eles têm exatamente esse número, que é o que eles esperam que reduza de emissão em 2030 e o que eles esperam que reduza de emissão até 2050 para cada um desses.
Obviamente que para você fazer a avaliação de impacto para cada uma dessas, você precisa desenvolver uma metodologia específica, porque reduzir a emissão de ônibus é muito diferente de reduzir a emissão de eletrificação de um prédio, por exemplo. E eles fazem isso, então se vocês forem ver no próximo slide, no relatório técnico deles, tem quais foram os dados que eles usaram. Então esse exemplo aqui é, enfim, tipo limite de emissão especificamente para prédio, né? Para prédio público. Então eles têm os dados que eles usaram, as premissas que eles usaram para aquela avaliação, a metodologia especificamente explicada, como que eles chegaram em cada um desses resultados, tá? Isso aqui, eu diria, é basicamente o que a gente quer fazer com a parte de eletrificação da nossa frota de ônibus. Então, fazer um primeiro passo de ter uma dessas avaliações mais complexas, olhando para a maior, a maior política climática da cidade, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que a gente avança com a etiquetagem também, tá? E aí, obviamente que eles estão fazendo isso, desculpa, de novo para gerar esse gráfico. Então, o gráfico que é aonde estamos e para onde vamos, e se a gente continuar do jeito que a gente está, se a gente vai chegar no objetivo que a gente tem. Tá? Então, o orçamento climático ele tem essa vontade por trás de entender não só se as ações orçamentárias da cidade elas contribuem para o objetivo climático, mas também dá esse segundo passo de entender isso que a gente está fazendo é suficiente, tem que fazer mais, tem que fazer menos. Enquanto a gente está fazendo, aonde que eu tenho que aportar mais dinheiro? Então, o orçamento climático, à medida que a gente vai avançando, a gente consegue ter informações mais apuradas para tomar decisões também mais específicas relacionadas às nossas ações. E aí eu vou trazer algumas referências metodológicas aqui, porque por mais que esse trabalho em cidades ele seja razoavelmente novo, que é de 2017 com Oslo, mas as outras cidades começaram mais depois de 20, esse já é um trabalho que é feito há muito tempo no nível federal. Mas segura essa coisa que eu falei, só uma outra coisa antes. O orçamento climático, assim como eu já tinha falado anteriormente, o C40 ele traz isso de uma forma muito, muito forte, muito robusta, que é um ciclo. É um ciclo que nunca acaba. E é um ciclo que depende de governança, depende de, enfim, de comprometimentos da cidade e depende, obviamente, de uma mudança no próprio processo orçamentário da cidade, porque para gerar todos aqueles dados e para definir e para criar todos aqueles gráficos, você precisa de informação, você precisa de dados. Então, o C40 ele traz isso muito bem. Esse relatório do C40 ele é muito bom porque ele fala das experiências em cidades especificamente. Mas, assim como eu falei, esse é um movimento nas cidades que não iniciou com cidades. Esse movimento, na verdade, ele começou no nível federal, em países em desenvolvimento. A ideia aqui, a gente pode ir para o próximo, esse documento é muito legal, ele é das Nações Unidas, e ele fala da experiência de 7 países. Então, de Bangladesh, Gana, Indonésia, no Quênia, Nepal, no Paquistão e nas Filipinas. Então, tem ali desde Gana, 2014. O que era a ideia aqui, né? De Nepal em 2013 e 2014, que começou. A ideia aqui era, eu tenho um banco de financiamento internacional que está colocando dinheiro naquele país para conseguir reduzir os impactos climáticos que aquele país está sofrendo. E o que os bancos queriam saber beleza, eu estou colocando dinheiro, mas para que está indo o meu dinheiro? Aonde que ele está sendo alocado? Então, essas metodologias especificamente de etiquetagem, elas começaram mais ou menos uns 12 anos atrás no nível federal. Especificamente para clima aqui, né? Eu estou falando. Orçamentos sensíveis a outros temas existem também, mas especificamente para clima, eles começaram lá em 2013 e 2014. A gente está usando muito aquele guia das Nações Unidas e esse guia aqui do Banco Mundial, e eles trazem 2 visões muito importantes. Uma é uma visão olhando para a metodologia em si, que foi isso que eu fiquei falando bastante tempo aqui, mas, como a gente sabe, toda política pública ela tem um braço de implementação, você tem que implementar aquela política pública. E implementar isso depende, obviamente, de mudanças dos dados que eu tenho, da relação entre as secretarias, às vezes eu preciso criar um processo, um fluxo novo, porque eu preciso de um dado que não existe. Então, existe um quê de implementação. Esse, especificamente do Banco Mundial, ele mergulha bastante nessas questões de implementação também. E juntando essas duas questões, tanto a metodologia, o avanço na metodologia em si, quanto o avanço na implementação, que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo aqui em São Paulo, combinando as duas coisas. Então, no próximo slide, tem basicamente a jornadinha que a gente está seguindo. Então, a gente já está há um tempo pensando bastante na metodologia, então entendendo que tipologia que é essa, né, que a gente chama. Então, é mitigação e adaptação,
Tem alguma outra coisa? Dentro de adaptação, tem alguma coisa dentro? A gente vai dar foco em alguma ação específica? Dentro de mitigação, quais são os setores que importam para a gente? Depois, a classificação. A gente vai continuar com uma classificação binária? A classificação multiclasse que a gente vai usar, como que é? São 5 classes, 4 classes, 3 classes? Como que a gente define se uma determinada ação ela tem um impacto em mitigação, por exemplo? Depois tem o tagging, que é exatamente aonde que eu vou taguear, o que que eu vou taguear. É a ação. Às vezes a gente tem uma ação que ela não é exclusivamente climática, mas ela impacta o clima. E aí, é 100% do valor dela que vai para o orçamento climático? Ou é 50%, é 30%? Tem que ter uma metodologia para definir que percentual é esse. E depois a parte de implementação. Então, a forma como isso é feito, se essa etiquetagem ela é feita de forma centralizada por uma secretaria ou descentralizada, se ela é feita automaticamente, se ela é feita por alguém. O processo, então como que esse processo acontece, quem que faz ele, quando que faz ao longo do ciclo orçamentário, se é uma vez só, se são mais vezes, quem que valida, se tem um validador externo, se tem um validador interno. O formato, assim como a gente viu o reporte de São Paulo, assim como a gente viu os outros reportes, tem muita forma de mostrar o que sai do orçamento, né? Então tem um momento específico de pensar que formato é esse, para onde que vai, um formato para o público, tem um formato específico para dentro, não tem? E depois os papéis. Quais são as funções e responsabilidades de cada um dos órgãos que estão ali vinculados ao orçamento climático. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, só para dar uma visão do que a gente está fazendo, um pouco de referências internacionais. Assim como eu falei, esse é um tópico que já existe há um tempo, tem muita cidade fazendo isso, muito país fazendo isso. Então, caso queiram, existem essas referências. Espero que tenha dado uma elucidada sobre o que é e como evolui o orçamento climático. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Eu queria pedir agora para que o Zé, a Ariane e o Bruno venham à mesa. Queria convidar também o nosso coordenador de mudanças climáticas, Alessandro Bender, para que a gente possa abrir para um debate com vocês. Então, passo a palavra agora ao Alessandro para conduzir essa mesa de debates. Obrigado, Lu. Pessoal, boa tarde. Eu queria fazer um comentário rápido, que é o seguinte. O nosso grande objetivo aqui é a gente fazer um trabalho de multiplicação dentro da prefeitura a respeito desse conceito de orçamento climático. Isso daqui está dentro dessa metodologia que a gente está aplicando a partir de C40, Bloomberg, que assim, não adianta a gente fazer todo o trabalho sem que haja um engajamento da nossa comunidade de funcionalismo para entender exatamente o que é isso. Então, a minha expectativa em relação a vocês todos é que vocês sejam, de alguma maneira, multiplicadores dentro dos seus departamentos, segmentos, agrupamentos de pessoas. A gente precisa que todos estejam, de alguma maneira, engajados para a gente poder dar continuidade com esse processo. Então, a gente não só fez esses 2 orçamentos climáticos, a gente fez o primeiro, que foi agora 1 mês e meio, 2 meses atrás. Na sequência, a gente fez um intervalo, a gente fez um letramento em mudanças climáticas para todo o pessoal do PAVES, a gente chamou a turma da saúde para poder participar, porque a gente acha bem importante o pessoal, e também já falou sobre orçamento climático com eles, ou seja, já fizemos um passo inicial, e a tendência é que a gente se encontre com uma certa periodicidade, quase como se fosse um grupo de trabalho, para a gente poder conversar sobre o que está acontecendo, como é que vocês podem dar feedback dentro das dos seus agrupamentos, dentro das suas secretarias, suas áreas de trabalho. Tá? A ideia é que vocês, a partir de agora, por favor, fiquem à vontade para poder fazer perguntas para o nosso pessoal aqui. Eu acho que foi bem interessante, eu acho que deu para dar uma bela elucidada, e eu acho que agora não tem pergunta errada. Vamos fazer pergunta mesmo para a gente se esclarecer em relação ao tema. Vocês têm? Quem começa, por favor? Vamos lá? A Mariana leva o microfone para vocês, tá? Ariane, José e Bruno. Para a Ariane e para o José.
pro Teles. Boa tarde. Eu sou Luiz, eu sou da Secretaria Municipal da Saúde. Com relação à etiquetagem, né, das ações, nós temos os planos setoriais, né? E pode ser que nos planos setoriais a gente tenha também ações que possam ser vinculadas ao orçamento climático, que não necessariamente já foram as identificadas por CEPLAN. Como é que a gente vai fazer esse monitoramento e como é que a gente vai sinalizar para a CEPLAN para que isso também possa ser computado e aí aquele valor final estimado, se lá possa ser aumentado? Ótima pergunta. A cada ciclo da LOA, a CEPLAN tem feito uma consulta em relação à vinculação das ações, não só, esse ano foi do orçamento climático também, mas em anos anteriores aos diversos planos setoriais. Então, a nossa equipe já tem feito esse trabalho de integrar o orçamento aos planos setoriais e apresentar também essa informação de uma maneira estruturada na elaboração das peças. Então, assim, na próxima PLOA, com certeza, mas nosso intuito é estruturar o monitoramento do PPA ao longo do primeiro semestre do ano que vem e poder ter esse espaço a gente está construindo, né, como seria esse espaço de troca com vocês para a gente poder qualificar e trazer, né, para o orçamento climático novas ações e também pensar no percentual também das ações, como a gente colocou, o que foi construído, né, a partir das ações que integram 100%, mas a gente entende que muitas têm um percentual de apropriação que a gente pode colocar. E acho que também nesse trabalho de analisar as ações, analisar a relação dela com a questão climática ou com outras agendas, possa surgir até a necessidade de criar novas ações ou desmembrar alguma despesa, algum contrato e fazer um reagrupamento. Então, é um espaço de troca importante para a gente construir em conjunto. Boa tarde, meu nome é Caetano, sou de SEAB, e nós estamos na etapa de reestruturação das metas do Plano Clima, e uma das ações estratégicas que a gente está colocando de uma das metas é a elaboração de um mapa temático de riscos para a SEAB, onde vai ser avaliado tanto o risco geológico, hidrológico e risco de calor, ou outros eventuais riscos que sejam identificados. E aí, dentro disso, né, na fala sobre a separação do recurso ao longo do território, entendo que isso venha muito do planejamento das metas que são expostas no ano anterior, mas se isso também poderia ser correlacionado com os diversos riscos que tem na cidade para planejar quais são as áreas que têm maior, como posso dizer, maior prioridade de intervenção. Só quero fazer um comentário que eu acho que você pegou num ponto muito legal, justamente por causa da questão da territorialidade que está sendo aplicada no orçamento, né? Isso daí é um avanço muito grande que vai na direção da equidade, que é esse terceiro elemento, né? Todo mundo, vocês já ouviram falar em mitigação, em adaptação, todo mundo já está com isso daí, aí aparece a palavrinha equidade, né? Que a gente está justamente debatendo justiça social, né? Climática, temos racismo ambiental, tem um monte de questões que estão por trás dessa palavra. Hoje nós temos, né, no Plano Clima, a gente tem uma regionalização dos dois principais riscos, né, que são a parte de inundações e a parte das ondas de calor. Além disso, tem outros instrumentos, né, o mapa de calor da cidade, enfim. Mas eu acho que existe uma percepção comum entre CECLIMA e CEPLAN, que esse é um eixo que, com a ajuda de vocês, a gente precisa melhorar ainda, o eixo da justiça climática no orçamento climático. A gente tem essa territorialização inicial, mas eu acho que ela pode ainda ser aprofundada e ser melhorada nos próximos anos, com base nos diagnósticos e dados que nós já temos. E é importante também ressaltar que esses mapas, por exemplo, de ondas de calor que nós temos no Plano Clima, eles não levam em conta só a probabilidade de ocorrência da onda de calor. Não é uma análise de vulnerabilidade só baseada em natureza, né? Ela é baseada também na vulnerabilidade social daquela região.
Então, ela combina esses dois elementos. Mas eu acho que tanto no Plano Clima quanto no orçamento climático, a gente ainda pode aprofundar mais esse mecanismo de justiça climática e de territorialização das ações. Acho que só complementar, acho que você trouxe um ponto importante da regionalização, pensando na perspectiva mais orçamentária, ela acontece em dois momentos. No momento do planejamento, então da elaboração da lei orçamentária, as unidades elas informam o valor previsto para aquela dotação no ano seguinte e também a regionalização dela nas 32 subprefeituras. Então, o exemplo que você trouxe, né, na construção da identificação dessas áreas de risco, está mais alinhado ao planejamento. E depois, durante a execução, então no ano seguinte, em 2026, quando o pessoal, né, a equipe responsável pela liquidação fizer as liquidações, eles vão lá e informam no SOF onde aquele recurso foi liquidado, as 32 subprefeituras. E aí é um exercício interessante também comparar, né, quanto que o seu planejamento de investimento em determinados territórios correspondeu de fato à sua execução. Às vezes tem uma proximidade, às vezes está distante, porque a gente sabe, né, que a gente planeja de um jeito, mas tem atrasos na licitação, às vezes repriorizações, então o dia a dia da administração para, de fato, conseguir dar início a certas obras, depende de uma série de critérios e é possível comparar esses dois momentos até para direcionar. Então, eu estou investindo nas minhas áreas prioritárias como eu tinha planejado ou não? Se não, por quê? Né? Houve algum movimento que justifique ou eu preciso readequar aqui o que eu estou estruturando? Boa tarde, meu nome é Natan, da SMDHC. A prefeitura já vem fazendo algumas ações no SOC, principalmente, sobre agendas transversais e orçamentos temáticos, né, de fazer essa etiquetagem baseada em orçamento primeira infância, pessoa idosa, igualdade racial, que já vai ser feito diretamente no SOF. Queria saber como o orçamento climático vai se alinhar com se ele vai se alinhar com essa metodologia, se vai caminhar de uma forma mais paralela, como que vai ser? Se vai ter alguma integração via SOF, enfim. Bom, a regionalização, de fato, a gente tem um trabalho importante nessa etiquetagem em outras temáticas, para além do orçamento climático. Então, no PPA tem um outro anexo que fala sobre as agendas sociais e que apresenta como o orçamento, né, está estruturado para alguns grupos, como a pessoa idosa, que você trouxe, pessoa com deficiência, dentre outros. Esse trabalho ele não acontece, a etiquetagem não é no SOF, propriamente dita. Ela acontece no processo de elaboração da LOA, quando a gente faz uma consulta para os órgãos, junto com outras questões orçamentárias, mas ela ainda não está presente no SOF. Então, a partir do que os órgãos nos respondem nas planilhas, a gente consegue construir esses outros orçamentos temáticos, e o orçamento climático seguir uma estrutura parecida. Ele é mais robusto, porque tem essa interlocução com o Seclima, com o Plan Clima, e também uma proximidade maior das metas físicas, né? O trabalho também, né, que a gente faz em relação aos planos setoriais é um trabalho de etiquetagem, de certa forma, mas nem todo plano setorial tem metas físicas bem definidas que a gente consiga traçar uma correlação como está sendo feito aqui no orçamento climático. Obrigado. Bom, boa tarde, Alessandro, Ariane, José e Bruno. Primeiro, acho que eu queria dar os parabéns por essa iniciativa. Eu sou um pouco intruso aqui, eu não faço parte da prefeitura, eu sou da esfera privada, mas queria dar parabéns por essa iniciativa. Acho que essa capacitação contínua e essa característica de melhoria contínua que o orçamento climático traz é muito importante para a gente conseguir continuar aperfeiçoando todos os trabalhos da prefeitura. E aí, assim, acho que minha pergunta vai dentro dessa característica de melhoria contínua. Vocês apresentaram um pouco aí sobre esse formato de etiquetagem binário que existe hoje, que foi implementado dentro do orçamento climático da cidade de São Paulo. Olhando para outros orçamentos que existem hoje, como, por exemplo, os que o Bruno trouxe, existe a perspectiva da metodologia de etiquetagem mudar para o próximo ciclo orçamentário, porque eu acredito que isso é algo que melhora a responsividade, né, o crescimento da confiança do mercado no momento de você receber financiamentos internacionais e também na gestão desse orçamento, à medida em que os recursos são angariados. Obrigado.
Só contar que para as agendas sociais a gente já usa etiquetagem pensando em apropriações proporcionais a depender do tipo de ação orçamentária. Então a gente já tem esse trabalho para outras frentes e a proposta é fazer também para o orçamento climático, que é o que a gente está construindo em conjunto com o Seclima e com a Bloomberg. Eu acho que você perguntou se a gente está pensando já em fazer isso para o próximo ciclo orçamentário, né? Acho que datas a gente ainda não consegue falar, né? Mas eu acho que foi exatamente semana passada que nós três, né, começamos a discutir mais diretamente qual seria, então, essa classificação mais complexa que a gente ia adotar. Mas a gente está numa fase ainda embrionária de discussão. O que nós sabemos é que é importante avançar para além dessa classificação binária. Quer dizer, essa questão de organização é muito interessante a gente ver como Oslo faz, como Nova York faz, como São Paulo faz. Não é que não existe uma solução única, né? Da mesma maneira que não existe uma solução única para problemas de resíduos sólidos, por exemplo, como o secretário estava falando, existem soluções que são customizadas, personalizadas para cenários e regiões específicas. Boa tarde, meu nome é Fernando, sou de CEPLAN. Queria parabenizar a mesa e fazer uma pergunta para o Bruno, especificamente. Com essas experiências, principalmente de Oslo, das cidades no exterior, como está sendo esse processo de avaliação do orçamento e como que isso tem sido publicado e divulgado? Obrigado. Essa é uma ótima pergunta, viu, Fernando? A gente se conheceu já, né? Já, a gente estava... Boa, ótimo. Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Eu nunca vi um relatório de avaliação do processo de orçamento climático, muito porque vários dos orçamentos climáticos são eles mesmos um processo de avaliação. Entendo a ideia de que é necessário, talvez, avaliar o impacto de ter um orçamento climático, entender o quanto a existência do orçamento climático impacta nos atingimentos das metas da cidade. Mas do que eu já vi até agora, e eu posso estar errado, porque existem muitas cidades, muitos países que já começaram a fazer isso, muitos países, poucas cidades, mas eu ainda não vi, e é uma ótima questão mesmo, mas eu ainda não vi. Boa tarde, quero parabenizar pela apresentação. Sou Jumile, estou alocada na Secretaria do Verde e pensando no orçamento cidadão como um importante processo de participação social, eu gostaria de saber se vai ter a etiquetagem do orçamento cidadão e também, aproveitando a pergunta do colega que falou sobre territorialização, também gostaria de saber se tem alguma previsão de utilizar a equidade também na etiquetagem. Eu não entendi se vai ser usado ou não, que é um dos eixos estruturantes. Bom, acho que começando pela questão do orçamento cidadão, né? Tem uma dificuldade na etiquetagem pelo seguinte, no momento que a gente fez a etiquetagem das ações, a gente ainda não tinha definição completa de quais seriam os resultados da votação e do processo participativo do que entraria, de fato, dentro daquelas ações orçamentárias destinadas ao orçamento cidadão. Mas a gente pode pensar no monitoramento, em como a gente estrutura, porque agora a votação já foi concluída, então a gente já sabe qual é a destinação dos 320 milhões do processo participativo e a gente consegue fazer esse trabalho. A gente tem que estruturar em que momento que a gente faz, talvez durante o monitoramento, que a gente preste conta de como esse recurso entra não só no orçamento climático, mas também nas outras agendas sociais, pensando agora. Sobre a questão da equidade, a ideia, sim, também fazer etiquetagem a partir desse eixo, mas talvez seja um eixo que ele está mais ligado, a gente não consegue ter uma classificação binária como a que foi feita inicialmente. Então, quando a gente avança nesse processo de construir metodologias que a gente aproprie percentuais das ações, a gente consiga avançar também na inclusão do eixo de equidade no orçamento climático.
Com relação a essa questão da equidade, também tem um aspecto específico que a gente estava até, acho que discutindo semana passada também, que, assim, pensando assim um pouco, de um jeito um pouco figurativo, né, é como se a adaptação e mitigação fossem, sei lá, 2 barras verticais separadas. E a equidade é uma barra horizontal que corta, quer dizer, ela não é uma coisa separada. Uma política de adaptação, ela pode ser favorável à equidade ou não, e uma política de mitigação também pode estar relacionada à equidade ou não. Então, a gente ainda também está num momento assim, um pouco de definição conceitual de como ela entraria. Será que seria acho que talvez mais do que como uma terceira categoria, seria uma espécie de categoria transversal. Então, por exemplo, você tem uma política de adaptação focada em um território mais vulnerável, ela está abordando a questão da equidade. Se você tem uma política de adaptação que cria um parque em uma região que já tem 90 parques, a equidade, nesse caso, não está sendo uma prioridade. Então, acho que a gente está caminhando para pensar na equidade mais como um corte, em um eixo transversal à mitigação e à adaptação. Eu acho também que é um desdobramento da avaliação, né, que a gente vai obter. Eu acho que, com certeza, a partir do momento que a gente conseguir enxergar, né, esse dinheiro investido nos determinados lugares, aí a gente vai enxergar essa correlação que o Zé e que a Ariane estão falando, que é, né, se nesse lugar tem já muita coisa sendo feita, isso daí não tem nenhum grau de equidade, se isso daqui vai num lugar que tem necessidade maior, e aí a gente vai ter essa percepção. Quem mais? Mais alguém? Pessoal, então eu vou dar por encerrado o nosso encontro. Eu espero que a gente se encontre muito em breve. A ideia é que a gente continue a conversar sobre isso. Nós precisamos não só de multiplicadores dentro das suas secretarias e órgãos, a gente precisa também de pontos focais interessados. É uma pauta que muitas vezes não interessa a todo mundo, né? Quer dizer, ontem provavelmente interessou, porque o pessoal não conseguia nem andar reto, né? Estava andando meio torto assim pela rua, mas quando acaba, né, o pessoal esquece rápido e segue a vida e continua com seus problemas. Eu queria agradecer em nome, a Luciana Feldman, a nossa chefe de gabinete já foi, queria agradecer em nome dela, em nome do secretário Naline, em nome de todo mundo que esteve aqui, muito obrigado e espero encontrá-los em breve para a gente continuar essa conversa. Obrigado, gente. Até mais.